Boa noite, meus alunos. Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Vamos dar continuidade para o nosso trabalho. Desejo para todos nós, para vocês, para mim, que a gente consiga fazer dessa nossa noite uma noite de ganho. Vamos ganhar a noite. De antemão eu tenho que dizer que eu tenho um coach aqui, né? Eu queria começar meu trabalho com música, mas meu coach disse que não dá para começar com música. Então eu vou ter que buscar uma energia, não sei, uma energia diferente, né? Que pra gente música é muito importante. Mas vamos em frente, vamos lá. Existe uma intenção que eu acho muito bacana, que é de transformar a nossa faculdade de Direito numa faculdade de aplicação. Não numa faculdade de operadores, pessoas que ficam simplesmente reproduzindo o direito. E o exercício de aplicação do direito é de você tentar contextualizar as situações que você vive, que o teu dia a dia, que a sociedade apresenta para a gente, tentar contextualizar isso dentro das nossas disciplinas. Por exemplo, direito processual civil. Se você pensa em direito processual civil, é uma coisa um pouco limitada, porque processo é tudo. O direito processual civil é a decorrência de relações processuais, de relações sociais que envolvem um complexo de fenômenos e processos. Diante disso, antes da gente dar continuidade aqui para o nosso trabalho, eu quero tomar a liberdade de dividir com vocês um texto de Pierre Bourdieu, que é Senso Prático. E Pierre Bourdieu, nesse livro dele, ele vem falar sobre direito. E diz o seguinte: o direito não se faz senão consagrar simbolismo. Por um registro que eterniza e universaliza o estado das relações de forças entre os grupos e as classes produzidas, garantidas praticamente pelo funcionamento desses mecanismos. Pierre Bourdieu está dizendo que o direito, sob certo aspecto, o direito ele vem aí reproduzir e manter relações de poder, relações de força. O texto dele é mais interessante, eu só paro aqui com a preocupação, e na verdade não a preocupação, com a ocupação de dar consciência para nós, para a nossa faculdade, para os nossos alunos, que a gente não pode correr o risco de nos transformarmos em cientistas do direito que venham a reproduzir coisas que estão por aí que não são boas e nunca foram boas para a gente, Então, quando eu digo de contextualizar, é o seguinte: nós estamos num momento onde somos obrigados a ficar mais isolados, um momento onde somos obrigados a um retiro pessoal, e este momento também é um momento de reflexão sobre qual é o papel do direito e qual é a nossa função como cientistas do direito no domínio dessa ciência. Se o nosso papel é um papel reformador, se o nosso papel é um papel de reprodução do que está aí. E continua Pierre Bourdieu. Por exemplo, ele, o direito, ele registra e legitima a distinção entre a função e a pessoa, entre o poder e o seu detentor. Então, Pierre Bourdieu está dizendo que, por vezes, o direito ele vem estabelecer essas situações que, num processo social, mantém o detentor de poder e aquele que se subjuga ao poder. E continua: com efeito, a legitimação da ordem estabelecida, ou seja, daquilo que está estabelecido e que o direito, por vezes, protege, não incumbe somente, como se vê, os mecanismos tradicionalmente considerados como pertencentes à ordem da ideologia, como é o direito.
o sistema de produção de bens culturais ou o sistema de produção dos produtos desempenham, além disso, isso é, pela própria lógica do seu funcionamento, funções ideológicas. Tá? Pierre Bourdieu, ele brinca com essa ideia da função ideológica do direito. Eu suspendo por hora essa discussão com a proposta, tá, de que nesse nosso tempo de confinamento, vamos dizer assim, e eu falo especificamente para os meus alunos, nesse nosso momento de confinamento, da gente refletir que direito a gente quer produzir. Tá? Qual é o tipo de direito que a gente quer produzir? Se é o direito simbólico que reproduz as relações sociais, tá? Então, hipoteticamente, você não está tendo aula e você reproduz a ideia de não estar tendo uma aula presencial, como normalmente todas as pessoas reproduziriam, tá? Com uma queixa, com um reclamo, e quando, na verdade, poderia ser uma hipótese, poderia ser um momento de você refletir o que você é como estudante de direito. Qual é o teu grau de aprofundamento com a ciência? O que você espera como um jurista para a tua comunidade, para a tua família, para o teu espaço social, né? Essa é uma reflexão que Pierre Bourdieu nos propõe e eu acho riquíssima e estou querendo dividir isso com vocês. Tá? Obviamente que tudo isso ficaria mais interessante com um fundo musical, mas fica para uma próxima oportunidade. Né? Sim, e ainda em continuidade eu venho responder, os meus alunos me fazem questões, me fazem perguntas pela internet, e por WhatsApp, e às vezes eu não respondo de pronto, porque há muito tempo que eu desenvolvo um exercício de pensar, tá? Não falar o que eu acho, pensar, refletir sobre as coisas. E um aluno me perguntou sobre a exacerbação do Poder Executivo nas suas tomadas de decisão, e é que eu chamo a atenção, porque se a nossa aula é de direito processual civil, existe um processo político, tá? Um processo político, tá? que desencadeia em vários outros processos, inclusive no processo civil. Tá? Então o aluno me questionou até que ponto o Poder Executivo ele pode tomar medidas, tá? Medidas que eventualmente, dentro da concepção desse aluno, extrapolem o bom senso, a razoabilidade, e eu me reservei o direito de refletir sobre isso e fui buscar a sustentação teórica, técnica para responder. E estou te respondendo. Esse aluno sabe quem é, né? Eu estou te respondendo. Diz o seguinte, sabe-se que o poder político, no Estado democrático, de direito, é juridicamente limitado. Tá? O poder político é juridicamente limitado. E que as funções legislativa, executiva, administrativa e jurisdicional do Estado subordinam-se à Constituição. Então eu já estou te respondendo. Tá? Os limites de um chefe de poder, do executivo, do legislativo e do judiciário, todos estão limitados à Constituição. Tá? Um passo além dos limites constitucionais transforma um ato em incorreto, em um ato ilegítimo, em um ato de exacerbação de poder. Então eu estou te respondendo. Os poderes, todos os poderes, depois de Maquiavel, depois de Rousseau, e graças a eles, né, que nos trouxeram essas ideias de divisão, de poder, de peso e contrapeso, e basicamente o princípio de você estar, tá, sob o manto da Constituição, os limites são muito claros.
Tá? Os limites são muito claros. E o que a gente pode perceber é que se aproxima dos limites, mas ao ultrapassar o limite, a sociedade, que é, na verdade, o grande poder, a sociedade se manifesta. Espero ter respondido, meu caro aluno. Então, dando continuidade aqui para o nosso trabalho, vamos falar tudo de novo. Nós já falamos lá de parte geral, já falamos de fundamentos, já falamos de jurisdição, já falamos dos sujeitos do processo, já falamos dos atos processuais, nós já falamos da proteção, das proteções jurisdicionais provisórias, né, aquelas de urgência e de evidência. E nós terminamos o nosso Direito Processual parte 1, dizendo para vocês, na verdade eu comecei a aula dizendo que a gente ia ter 3 tempos, né, o prelúdio, o interlúdio e o pós-lúdio. Agora a gente está no interlúdio, tá? A gente está no interlúdio. Então vamos tentar entender em que momento que nós estamos agora dentro do processo de conhecimento. Já estamos do meio para o final do processo de conhecimento, mas vamos tentar retomar, né? A nossa última discussão sobre o processo de conhecimento foi sobre os elementos da sentença. Se vocês reverem a aula, a parte 1, vocês vão ver que a gente conversou sobre que a sentença ela tem como elementos o relatório, o fundamento e a parte dispositiva, né? Eu trago aqui uma nota, né, que a fundamentação na sentença deve obedecer sempre critérios legais, tá? Então, se você tem o relatório que relata tudo o que aconteceu no processo, naquele espaço de dilação probatória, aí você tem os fundamentos, onde o julgador vai conceber, vai construir a compreensão dele, mas sempre lastreado em aspectos legais, tá? O fundamento jurisdicional de uma decisão de mérito nunca pode ser em função do eu acho, é sempre em função ou da lei, ou de uma decisão jurisprudencial, ou às vezes até de situações que a gente chama de fatos de conhecimento notório, né? De conhecimento notório. Né? Aqui tentando contextualizar novamente, é muito possível, muito provável que um juiz dê uma decisão impeditiva para um órgão do Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário, que vise ou que obste qualquer a proteção à saúde pública num momento como esse nosso de pandemia. Porque é de conhecimento notório, tá? Notório a necessidade de atenção, principalmente aos idosos, de forma geral, mas principalmente aos idosos. Então, este fundamento, por exemplo, de conhecimento notório, poderia ser um elemento fundamental numa decisão jurisdicional. Ok? Então, um juiz, eventualmente, ele poderia se sustentar neste fato notório, que é essa pandemia que nós estamos vivendo, para tomar uma decisão, para dar uma decisão de mérito. Fosse uma decisão provisória, fosse uma decisão de evidência, ou mesmo uma decisão terminativa. O que eu trago como atenção é que a fundamentação tem que ter aspectos legais, tem que ter um elemento de sustentação legal. E também, volto a dizer, fatos notórios. Tá? Aí, a gente vai para o artigo 480. A gente vai para o artigo 480, onde assim, o juiz resolve. Vamos para o 480 aqui juntos. Espero que vocês estejam com o código aí em mãos, tá? O artigo 480 diz: o juiz determinará de ofício ou a requerimento da parte a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.
tá? E aqui eu peço desculpa para vocês, eu cometi um equívoco, eu estou lendo 480, mas o meu apontamento não é o 480 não, é o 490, tá? 490, então diz assim, o juiz resolverá o mérito, tá? 490 do Código de Processo Civil. O juiz resolverá o mérito acolhendo ou rejeitando, no todo ou em parte, os pedidos formulados pelas partes, tá? Eu lembro que eu conversei com vocês, que eu dizia que se a mesa está pronta, tá? Quem não lembrar disso, dá uma olhadinha no direito processual parte 1. Se a mesa está pronta, o juiz saneia o processo, tá? Estando o processo saneado, não havendo irregularidades, ele dá a decisão de mérito dele. Aí, quando eu dizia isso, eu coloquei para vocês o seguinte, que a decisão de mérito do juiz dizia respeito a indicar a procedência ou a improcedência do pedido do autor. Agora, existe uma hipótese que talvez tenha ficado claro para vocês, eu não disse, mas talvez tenha ficado claro, que existe a possibilidade de o juiz dar uma sentença de mérito parcialmente procedente, tá? Onde o autor, hipoteticamente, pede 10 e o juiz diz o seguinte, olha, analisando o conjunto probatório, todos os elementos dos autos, o teu direito não é 10, é 5. Tá? Então, quando o juiz dá uma decisão dessa natureza, a decisão ela tem um caráter de parcialmente procedente. Tá? Ela não é totalmente procedente nem é improcedente, ela é parcialmente procedente. Decisões comuns, não são raras, são produzidas dessa forma, tá bom? Isso é o artigo 490. Aí a gente vai para o 492. O 492 diz o seguinte, é vedado, tá? Já pedi para tentar com relação ao verbo vedar, né? É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa do pedido, bem como a condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso daquele que lhe foi demandado. Tá? Também isso é uma característica muito importante da sentença. Tá? O juiz ele não pode extrapolar a pretensão do autor. Se o autor pede algo, ele deve dar esse algo ou parte disso, mas não mais do que isso. Se o autor pede um objeto específico, o juiz pode julgar procedente e conceder esse objeto, mas não um outro objeto. Tá? Isso é o que dispõe o artigo 482. Agora vamos para o 494. O 494 é legal. O 494 diz assim, ó. Publicada a sentença, então o juiz lá deu a sentença, tá? Nessa hipótese que eu estou trabalhando com vocês, a sentença que o juiz deu é procedente, tá? Nessa hipótese, tá? Então, ao dar a sentença, no mundo jurídico, tá? No mundo jurídico, essa sentença ela só tem existência real após a sua publicação. Tá? Quando o juiz está lá na sala dele lá, e deu a sentença, aquilo não tem efeito no mundo jurídico. No mundo jurídico, a sentença só vale após ser publicada. Então, o que diz o 494? Publicada a sentença, tá? Então, isso é uma condição legal, publicar a sentença é uma condição legal. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la. Tá? Depois que ele publicou, ele só pode alterar essa sentença para corrigi-la de ofício ou a requerimento da parte, uma inexatidão material, um erro material. Tá? Exemplo, o nome do autor é João da Silva, a sentença saiu João Pereira. Tá? Então o juiz pode alterar a sentença. Tá? Isso é uma inexatidão material. Ou erros de cálculo.
Hipoteticamente, o juiz diz lá na parte da fundamentação dele, o autor faz jus a receber uma indenização de 10 mil reais. Aí lá na parte dispositiva, lá, ele fala assim, condena o réu a pagar 5. Olha a inconsistência material no que diz respeito a valor. Tá? Ele condenou, ele fundamentou em 10 e deu no dispositivo 5. Então ele pode corrigir isso. Isso ele pode fazer. Tá? O 495 diz o seguinte, a decisão que condena o réu ao pagamento de prestação consistente em dinheiro e a que determina a conversão da prestação de fazer ou não fazer, ou de dar coisa, ou prestar prestação pecuniária, valerão como título constitutivo de hipoteca judiciária. Tá? Isso aqui eu acho interessante, eu quero conversar com vocês, porque não me lembro de ter conversado com vocês sobre isso. Não me lembro de ter conversado com vocês sobre isso. E apontar este elemento é determinante para quando a gente for estudar processo de execução. Tá? O que é uma sentença? Tá? O que representa uma sentença transitada em julgado? Tá? Uma sentença transitada em julgado ela é um título. Tá? Título é um título judicial. Tá? Entenda isso. Tá? Ela é um documento que tem força. Força de execução, força de cumprimento, força de cobrança. Então, isso a gente chama de título. É um título executivo, é um título judicial. Tá? A sentença, como é que você pode conceituar? Tá? Está sendo gravado, vocês podem escrever isso depois. Como você pode conceituar uma sentença? Como um título judicial. Tá? E isso é importante. Isso é importante, eu já estou projetando já uma ideia, porque no futuro a gente vai estudar títulos extrajudiciais, tá? Títulos que não são judiciais, e que o funcionamento, o tratamento de um e de outro são diferentes. Tá? A sentença transitada em julgada é um título judicial. Legal? Isso é importante. O artigo 494, então eu já falei para vocês. Tá, então vamos ver o artigo 496. 496. O 496 diz o seguinte, 496 da seção 2, ele trata sobre remessa necessária. Olha que coisa interessante, vamos falar sobre remessa necessária. Isso aqui é um conceito, tá? Que eu estou trabalhando com vocês, e vocês vão gravar esse conceito porque é importante. Tá? Se o magistrado ele profere uma sentença, tá? Ele profere uma sentença que não se sujeita por um motivo ou outro a um recurso, então ela transita em julgado. Tá? É uma sentença de procedência. Tá? Então ela transitou em julgado. É importante registrar o artigo 496 pelo seguinte, olha o que ele diz. Está sujeito a duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmado pela sentença. Tá? Olha, está sujeito a duplo grau de jurisdição, vocês sabem o que é isso, duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmado pelo tribunal, tá? A sentença proferida contra a União, contra o Estado, o Distrito Federal, os municípios e suas respectivas autarquias, fundações de direito público. Isso aqui é importantíssimo. Tá? Se você propõe uma ação judicial contra uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, tá? Contra uma pessoa física, uma pessoa jurídica, e a sua ação é julgada procedente, você ganhou a ação,
contra a pessoa física ou contra a pessoa jurídica, essas pessoas físicas ou jurídicas, elas têm por direito a possibilidade de recorrer. Mas na hipótese que não recorra, tá? Esse mecanismo ele é diferente quando se trata de propor ações contra a União, Estado, Distrito Federal, municípios e autarquias. Se você tiver uma ação proposta contra um desses entes e a ação for contrária à União, ao Estado, ou seja, se o Estado perde a ação, se o município perde a ação, se o Estado perde a ação, se as autarquias perdem a ação, por força de lei, e é por força do artigo 496, tá? Essa sentença do juiz que julgou procedente a tua ação contra o Estado, contra o município, contra a União, contra as autarquias, ela é remetida de forma necessária por uma instância superior. Tá? Então, você ganhou a ação, tá? A sua ação foi procedente, só que sendo contra Estado, União, município ou autarquias, há o que a gente chama de remessa necessária, tá? Aquele aluno mais atento, tá? Aquele aluno mais atento me questionaria, mas por que isso? Mas por que isso? Por que contra uma pessoa física, uma pessoa jurídica, não existe remessa necessária? Não existe o dispositivo do 496? E por que contra o Estado, União? Porque, em tese, essas figuras jurídicas, União, Estado, município e autarquias, elas são entes públicos. Tá? São órgãos públicos. Numa figura assim, metafísica, é como se você estivesse ganhando uma ação contra você mesmo. Né? Porque quando você, hipoteticamente, propõe uma ação contra a União e a União é condenada a uma indenização de R$1 milhão, quem está sendo condenado a R$1 milhão é a própria sociedade. Então, o princípio do reexame necessário é de proteção da própria coisa pública, ou seja, da proteção da própria sociedade. Tá? É legal, interessante registrar esse artigo, tá? Muito importante registrar esse artigo, porque ele tem um caráter jurídico importante, e se você ficar atento aos parágrafos seguintes desse artigo, você vai ver que houve uma composição, uma compatibilização. Tá? Esse reexame necessário a partir do Código de Processo Civil, ele só se tornou necessário a partir de determinados valores. Quer ver só? Não se aplica o disposto nesse artigo, esse do reexame necessário, quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 salários mínimos. Tá? Aí vem o inciso 2 e diz a 500 salários mínimos para os estados. Aí vem o inciso 3º, a 100 salários mínimos para os municípios. Tá? Então, vem mitigando. Agora, se forem ações milionárias, inevitavelmente esse processo estará sujeito ao reexame necessário. Isso é importante da gente ter registrado. Vamos ver o que mais que eu marquei para vocês aqui de legal. Tá, vamos falar do artigo 502. Tá, então aqui a gente falando do artigo 502, a gente retoma o princípio geral do trânsito em julgado, tá? O princípio geral, tá? Que é a ideia do trânsito em julgado que vocês já conhecem, tá? E da coisa julgada, tá? O artigo 502, ele fala da coisa julgada. Então, se a gente falar do trânsito em julgado, ele é conteúdo e a coisa julgada é o continente, tá? Então,
É uma coisa maior. Então vamos falar da coisa julgada, que é o que dispõe o artigo 502. Denomina-se, olha o conceito, tá? Denomina-se coisa julgada, material, a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, não mais sujeita a recurso. Então, o que seria uma coisa julgada? Tá? Então, você tem o trânsito em julgado de uma decisão. O que é? Se tem o trânsito em julgado, não teve mais recurso, os recursos se esgotaram, ou houve preclusão, não se recorreu. Então você tem o trânsito em julgado da decisão. Esse trânsito em julgado faz coisa julgada. Tá? E a coisa julgada é muito bem descrita como aquela coisa materialmente, tá? Que se torna numa autoridade, um título, né? A autoridade é um título imutável, que não se muda, que não se discute quanto ao mérito, tá? E não está mais sujeita a recurso. Legal? Muito bom. Então, isso é a coisa julgada material. Particularmente com relação ao artigo 502, eu faço uma ressalva, porque vocês podem encontrar em algum texto, mas isso é matéria que o professor João vai trabalhar com vocês. Eu ventilei isso, mas não é da minha competência, mas eu quero só registrar para não ficar assunto perdido. Tá? A possibilidade de ação rescisória. Tá? A possibilidade de uma ação rescisória. Imagina a rescisória que rescinde. Tá? Mas esse é um assunto que é de discussão e de estudo profundo do grande e eminente professor João. Com certeza ele vai traçar as linhas que determinam e que possibilitam a ação rescisória. Nós vamos ficar na coisa julgada. Nós vamos trabalhar na ideia, tá, de que houve uma decisão que não mais se discute, o mérito dela está encerrado, tá? Seja ela procedente, improcedente ou parcialmente procedente. Tá? E isso é o que a gente chama de coisa julgada material. Tá? Coisa julgada material. Este processo não se discute mais. Bom, coisa julgada material. Essa questão não pode mais ser objeto de discussão. Imagina um núcleo que se discute, um pedido, uma pretensão, que a gente chama de mérito. Transitou em julgado, fez coisa julgada, esse mérito, esse núcleo, isso não se discute mais. Eu queria estabelecer com vocês a diferença entre coisa julgada material e coisa julgada formal. Tá? Existe uma distinção técnica jurídica que eu acho muito interessante vocês prestarem atenção nisso, para que, em termos de efeito prático, lhes forneça uma segurança emocional, uma segurança técnica, tá? No que diz respeito à coisa julgada material, um processo em que se discute determinada questão, o mérito transitado em julgado, o juiz decidido o mérito e ele transitar de julgado, ele faz coisa julgada material, não se discute mais. Tá? Mas existem processos onde existe coisa julgada formal, tá? Formal, não material, formal. Hipótese. Você propõe uma ação, nós já discutimos isso na última aula, nós já discutimos isso no direito processual parte 1, tá? Você propõe uma ação que não comporta os pressupostos processuais, ou que é negligente, é pecável nas condições da ação. O juiz, diante dessa situação, dessa inaptidão, que a gente estava falando sobre inépcia, na inaptidão dessa ação, ou na ausência de um pressuposto processual, ele julga o processo, tá? Ele julga o processo, ele extingue o processo,
ele acaba com o processo, mas ele não analisa o mérito. E ele não analisando o mérito da ação, se você não recorrer, isso faz uma coisa julgada formal. Tá? Então, entenda, há o trânsito em julgado, tá? E há uma coisa julgada formal, não material. Formal por quê? Porque foi uma discussão de forma inadequada. Tá? Então, quais são as implicações disso? A implicação é de que aquele processo onde o juiz não julgou o mérito, ele não analisou o mérito, mas ele extinguiu através de uma decisão terminativa. Ele fez coisa julgada formal, o que significa que você pode entrar com uma nova ação. Não aquele processo, porque ele já transitou em julgado. Tá? Então aquele processo lá já transitou em julgado, ele é processo morto. Mas você pode rever trazer o mérito daquele processo que foi extinto para uma outra ação. Tá? Então aqui você estabelece a diferença entre coisa julgada material, aonde você não vai mais poder discutir a questão de mérito, porque ela já foi julgada, tá? Fazendo coisa julgada material, contra uma situação onde você não vai mais poder litigar num processo, porque foi extinto, só que pela ausência da análise do mérito, você está possibilitado, capacitado a entrar com uma nova ação. Tá? Então essa é a diferença entre a coisa julgada material e a coisa julgada formal. Isso está disciplinado nos artigos 502 até o artigo 508, tá? Então, dentro de um desenho, vamos fazer assim, para a gente continuar o nosso trabalho, você teve a inicial, você teve a contestação, você teve o espaço de dilação probatória, você teve o saneamento do processo, tá? Você teve todas as condições de demonstrar o seu direito. A partir de toda essa análise, um juízo formou sua convicção e proferiu uma decisão de mérito. Tá? Quando um juiz profere uma decisão de mérito, ele está na parte dispositiva dessa decisão, ele está dando um comando. Ou é um comando de pagar, ou é um comando de fazer, ou é um comando de não fazer. Tá? Então, a decisão judicial, na parte dispositiva, ela vai dizer, condeno o réu a pagar X, pagar Y, condeno o réu a executar um serviço, a fazer, condeno o réu não fazer, tá? Então você imagina não fazer, uma hipótese, por exemplo, de um litígio onde se discute a construção de um prédio vizinho do autor, tá? Então o autor tem um prédio, o réu está construindo um outro prédio, uma outra edificação, o autor entra com a ação dizendo assim, olha, se ele continuar construindo esse prédio aqui, o meu prédio vai ficar insalubre, tá? E eu tenho pessoas aqui na minha família que precisam de sol e tal. Então o litígio está formado, eventualmente o réu pode ser condenado a não fazer esse prédio. Tá? E tudo isso decorre desse título executivo, desse título judicial, perdão. Tudo isso decorre desse título judicial, desse instrumento judicial que é a sentença. E o que acontece? Depois da sentença, você vai para a liquidação da sentença, tá? Que é o que dispõe o artigo 509. Você vai liquidar a sentença. Liquidar, a gente poderia traduzir por fazer
concreto a força do título judicial. Tá? Liquidar a sentença seria, numa tradução simples, fazer realizar o que o título judicial determinou. Tá? E essa realização, tá? Que é o que dispõe o 509 até o 512, pode ser feito por várias formas. Tá? Então você, por exemplo, se você está falando de dinheiro, pode ser por cálculos. Se você está falando de uma questão de uma discussão que não é certa, que não é definida, a sentença só declarou o direito, mas não especificou, pode ser por arbitramento, que é o que diz o inciso 1º. E aqui vem as formas pelas quais você liquida o título judicial, liquida a ordem judicial. Isso me parece claro de entender se você imaginar assim, qual é a função de um processo? A função de um processo é de produzir uma decisão que seja cumprida. Tá? Que seja cumprida. Tá? O objeto do processo, tudo isso que a gente está estudando aqui, perdão, tudo que a gente está estudando aqui é para que ao final se produza um documento, um título judicial que seja cumprido. E às vezes o cumprimento desse título exige que ele seja liquidado. Liquidado significa transformar aquela decisão numa situação real, numa situação concreta. Hipotético, vamos lá, liquidar uma sentença, só para fechar essa ideia. O processo, nós estamos em 2020. O processo começou em 1990, uma pretensão financeira. O autor, em 1990, pretendia receber 5 mil reais, em 1990. Tá? Aí esse processo transcorreu, perícia, tribunal, um monte de coisa. Em 2020, o juiz deu a sentença e condenou o réu a pagar os 5 mil reais, devidamente corrigido, com juros, correção monetária. Tem que liquidar isso, através de cálculos. Tá? E esses 5 mil, eventualmente, se transformam em 20, sei lá. Tá? Isso é liquidar. Tá? Isso é liquidar. O processo, a forma de liquidação de sentença, ela vem descrita nos artigos 509 até o 512 do Código de Processo Civil. O importante é entender que, como o próprio nome fala, é um processo. Isso tem começo, desenvolvimento, meio e fim. E às vezes no fim do processo, quando tem aquela decisão, aquele título judicial, se transcorreram vários anos, várias coisas aconteceram. Então você precisa transformar aquele título judicial em algo concreto, real. E o nome desse procedimento é liquidação. É você liquidar, tá bom? Muito bem. Agora a gente vai para uma parte muito legal, mas muito legal mesmo, que é o título 2, cumprimento de sentença, que começa no artigo 513. Eu peço para vocês darem uma respirada. Respira, tá? Respira limpamente, porque a parte de cumprimento de sentença é uma parte bastante interessante em direito processual. Tá? O cumprimento de sentença é uma ideia novidadeira. Tá? O cumprimento de sentença não existia no Código de Processo anterior. Tá? E então, tratar com carinho esses artigos, que eles vêm do 513, ele vem do 513 até o 538. Cumprimento de sentença. Então vamos lá de novo para a questão da terminologia.
cumprimento de sentença, cumprir sentença. Tá? Antes do Código de 2015, tá? Antes desse código, quando o juiz dava uma sentença terminativa transitada em julgado, tá? Você pegava aquele título judicial do juiz, tá? Aquele título, e você era obrigado a fazer uma execução de sentença. Tá? Você tinha que executar a sentença. Tá? Então, eu gostaria de tentar fazer vocês enxergarem isso. Tá? Então, você tinha todo um processo, tá? Para alcançar uma decisão, tá? Que transitasse em julgado, uma decisão terminativa, que fosse favorável a você. Aí você conseguiu essa sentença. Aí você tinha que pegar essa sentença e entrar com um outro processo que chamava processo de execução de sentença. Mamma mia! Conseguiu enxergar o que eu estou falando? Com a modificação do Código de Processo Civil, a ideia é de que sentença não se executa, sentença se cumpre. Uma ordem judicial não se executa, deve ser cumprida. Esse é o princípio que vem sendo delineado pelos artigos 513 e seguintes. Aí alguém diria, e daí, qual é a modificação, qual é a diferença entre você executar uma sentença, um título judicial, e fazer cumprir um título judicial? A diferença ela é astronômica. Tá? Então você imagina o seguinte, tá? E eu vou dar um pouco de tempo aqui para vocês entenderem a grandeza do que isso representa para processo, celeridade processual, para aqueles princípios lá, tá? Do tempo razoável do processo, aquela coisa toda. Então você imagina o seguinte, se você, antes do Código de 2015, você tinha uma sentença, se você fosse executar essa sentença, você tinha que tirar cópia de processo da sentença, tá? Tinha que mandar citar o executado, tá? Era uma outra ação, tá? Era uma ação de execução. Hoje, com o cumprimento de sentença, olha que espetáculo que ficou. Então você tem um processo, tá? Processo de conhecimento. O juiz deu uma decisão terminativa, transitou em julgado, não tem mais discussão. Tá? O que você faz nesse processo? Tá? Você simplesmente abre um incidente nesse processo, no mesmo processo. Você abre um incidente de cumprimento de sentença, tá? Um incidente, incide, um incidente de cumprimento de sentença. E olha que coisa maravilhosa. O juiz, ao receber o teu cumprimento de sentença, ele não manda citar o réu, não. Ele manda intimar o advogado do réu a pagar ou a fazer, a cumprir a obrigação determinada na sentença. Olha o tempo que você ganhou. Tá? Eu espero que eu tenha demonstrado para vocês o tempo que se ganhou. Tá? Você tem o seu processo aqui, estou falando hoje, hein? Você tem o teu processo de conhecimento aqui, você tem uma decisão terminativa, transitou em julgado, você pega esse seu título judicial, tá? Você joga esse seu título judicial num incidente dentro do mesmo processo, tá? O juiz recebe esse incidente, tá? Ele recebe e recebe uma coisa meio óbvia, né? Porque o que ele está recebendo foi a própria decisão que ele deu. Tá? Ele deu a sentença. Tá? Então ele recebe a sentença dele. Quando ele recebe a sentença dele incidentalmente, tá? Ele já determina por intimação, não é citação não. Ele intima o advogado da outra parte a cumprir a obrigação no tempo que ele determina, dependendo do tipo de obrigação. Tá? No caso de obrigação de pagar é 15 dias. Tá? Agora, isso fez com que o processo ganhasse uma celeridade fora de série. Fora de série. Então, aos alunos que se algum dia perguntassem, mas alterou o Código de Processo Civil, teve vantagem? Teve sim. Só no cumprimento de sentença aqui eu já diria que
que se ganhou aí do que era antes, coisa de 50% a 60%, só no cumprimento de sentença. Tá? Menos custo, mais celeridade, tá? Mais objetividade. Quem é intimado é o advogado do obrigado, do executado. Ele é executado, né? É o advogado do executado. O advogado do executado é que tem que falar pro cara, olha, meu, você tem que cumprir tua obrigação aí sob pena de pagar multa, de ter... Ah, tem mais ainda, hein? Vocês vão ler aqui, tem mais. Olha uma outra situação novidadeira aqui também, que eu acho bastante interessante que vocês tenham conhecimento, tá? Entrou um incidente lá de cumprimento de sentença, tá? Entrou um incidente de cumprimento de sentença. Vocês vão pensar que eu estou falando isso por questão pessoal. É também. Né? Entrou um incidente de cumprimento de sentença, tá? Aí o juiz recebe aquele incidente, ele intima o advogado do executado, porque aí já é executado, a cumprir no prazo de 15 dias. Estou falando numa hipótese de obrigação de pagamento. Se o executado não pagar em 15 dias, tá? A obrigação dele, tá? A obrigação dele se aumenta em 10%, tá? Se ele devia um valor, ele vai dever esse valor mais 10%, porque não pagou nos 15 dias, e vai dever 10% de honorários para o advogado. Olha que coisa maravilhosa, tá? Ou seja, a instrumentalidade do cumprimento de sentença obriga que o executado cumpra a sua obrigação. Tá? Então, o cumprimento de sentença, ele está no 513 e ele serve para cumprir obrigações de pagar, ele serve para cumprir obrigações de prestar alimentos, tá? De prestar alimentos, essa aqui, eu vou ler outras e depois eu vou voltar nessa, tá? Para cumprir obrigações de entregar coisas, fazer coisas, não fazer coisas. Tá? Agora eu vou voltar aqui no 528. 528 é interessante. Olha um cumprimento de sentença aqui, que é bastante relevante e socialmente importante. No cumprimento de sentença, que é o 528, no cumprimento de sentença que condene o pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, tá? A decisão interlocutória é aquela que o juiz, antes de dar a decisão final, ele interlocos, no momento do processo, ele determina um alimento provisório. Tá? O executado, mandará intimar o executado pessoalmente, no caso de alimentos, pessoalmente, para em 3 dias pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. E o parágrafo 3º do 528 vem dizendo, se o executado não pagar, ou se a justificativa apresentada não for aceita pelo juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial, então essa ordem judicial pode ser levada a protesto, cartório de registro de protesto, devedor, tá? O juiz ainda pode decretar-lhe prisão pelo prazo de 1 a 3 meses. Tá? Então é uma inovação também esse cumprimento de sentença. Tá? Agora, então, esse título 2, cumprimento de sentença, vamos fazer uma brincadeira aqui, ó. Deixa eu ver se dá para rir um pouco. Vamos fazer uma brincadeira. A brincadeira é a seguinte, primeiro,
eu tenho recebido muitos trabalhos, tá? Eu disse a vocês que os trabalhos são propostas, tá? Propostas de aprofundamento de estudo, e me parece que os alunos entenderam o que eu falei, porque eu tenho recebido muitos trabalhos. Eu acredito que já tenha recebido uns 18 trabalhos já. Né? E tem mais um, tá? Tem mais um. Eu gostaria que vocês brincassem, se divertissem e se aprofundassem nos artigos, no capítulo, né? Na verdade é no capítulo, né? Do 513 até no 513 até o 538, que são os artigos que tratam sobre cumprimento de sentença. Tá? Gostaria que vocês se divertissem com isso. E quando eu falo se divertir, eu não falo de forma zombeteira, não. Se divertir mesmo. Entender aqui assim, que hoje, na sistemática desse código de processo, as coisas ficaram mais céleres, mais otimizadas, né? Então, se divertir nessas descobertas, né? Pô, tá assim agora, olha que coisa legal, bacana. É nesse sentido. Eu gostaria que vocês se divertissem com isso. E a brincadeira, ela passa pela ideia de que vocês me apresentem também por e-mail, não uma descrição dos artigos que envolvem cumprimento de sentença, mas no que vocês acharam interessante. Olha só que bacana. Olha que professor bacana, tá? Eu não quero que vocês descrevam para mim. Artigo 513 fala isso, artigo 522, não, eu quero... Pô, professor, olha, eu estava vendo cumprimento de sentença, eu achei isso aqui uma coisa legal, tá? Em termos daqueles princípios lá, de boa-fé processual, o princípio do direito a ter um tempo razoável de duração do processo, tá? Então, vou registrar de novo aqui. A brincadeira aqui não é de descrever o que é cumprimento de sentença. Tá? A brincadeira aqui é de apontar para o professor e, por consequência, para si próprio, tá? Algum encanto, algo que, pô, isso aqui é legal, ó. Isso aqui é legal, vi isso aqui, ó, que bacana. Tá? Eu, particularmente, estou falando para vocês como professor, quando eu descobri que eu não precisava mais citar réu em cumprimento de sentença, que o juiz mandava intimar o advogado do réu, eu entrei em estado de graça. Né? Porque se você citar réu, você tem que pagar, mandar o oficial de justiça citar. Quando você intima é pelo órgão oficial. Tá? Então, eu entrei em estado de graça, falei, nossa, que maravilha e tal. E eu gostaria que, eventualmente, vocês, verificando as formas de cumprimento de sentença, tá? Deixando bem claro, dizendo novamente, que o cumprimento de sentença veio substituir a execução de sentença, que era um outro processo que você tinha que mover. Tá? Aqui não, aqui é um incidente. Legal? Bacana, estou feliz. E nós trabalhávamos no direito processual parte 1. Eu lembro que eu falei para vocês que o processo de conhecimento, tá? Eu vou até achar esse artigo. Eu vou até achar, quer ver só? Vou até achar esse artigo. Tá, logo no começo do processo de conhecimento. Quer ver só? Um minuto de paciência. Que eu quero confirmar para vocês uma informação que eu havia dado na aula 1. Cá, processo de conhecimento. Olha cá, ó, no artigo 318 diz assim, ó,
Isso aqui é processo de conhecimento. Olha o que diz o processo de conhecimento. Artigo 318. Aplica-se a todas as causas o procedimento comum. Tudo quanto é tipo de processo, tudo quanto é tipo de processo, o que se aplica são esses movimentos do processo de conhecimento. Aí vem uma vírgula e diz assim, salvo disposição em contrário deste código. Tá? Aí vem o parágrafo único, ainda do 318, diz assim, o procedimento comum, que é esse aqui do processo de conhecimento, aplica-se subsidiariamente aos demais procedimentos especiais e ao processo de execução. Tá? Então, ele está dizendo que lá no processo de execução que nós vamos estudar, tá? Que eu acredito que seja na próxima aula, nós vamos estudar, tá? Aí seria o pós-lúdio, né? Lá no processo de execução que nós vamos estudar. Mas ele diz que também se aplica nos processos especiais. Aí o meu aluno fala, processo especial? Que é isso, meu? Que é isso? Se eu tenho processo de conhecimento, tenho processo de execução, o que é processo especial? Processo especial, meus caros, eu vou falar de alguns, eu vou falar de uma forma geral, mas vou falar de um em particular, tá bom? Não, vou falar de dois em particular. Então vamos lá, os procedimentos especiais, se você pensar no Estado, se você pensar no Estado como o garantidor das relações sociais, tá? Existem circunstâncias que se apresentam, certas circunstâncias que se apresentam, que fogem um pouco da característica normal do processo de conhecimento. Tá? E essas circunstâncias, elas são especiais, não são comuns, são situações especiais. Tá? E elas se enquadram dentro desses procedimentos que estão no título 3 dos procedimentos especiais, tá? Começa no artigo 539, uma delas é a consignação em pagamento. Essa aqui eu vou falar, para vocês entenderem como que é uma coisa que foge do comum, tá? Não é se você pensar em consignação em pagamento, você vai falar coisa de louco, né? Coisa de louco, né? Se você partir do princípio que processo é coisa de louco, processo de forma geral, né? Você tem duas partes, ou as duas são malucas, ou um é maluco. O processo de consignação em pagamento tem uma característica bem incomum. Tá? Então você imagina o seguinte, tá? Você imagina o seguinte, alguém te emprestou 100 mil reais, tá? Alguém te emprestou 100 mil reais, tá? E te emprestou, fez um contrato com você, alguém que eu estou falando não é instituição financeira não, uma pessoa aí, te emprestou 100 mil reais. E nesse empréstimo, vocês estabeleceram aí condições, olha, esses 100 mil reais, nós estamos em março, né? Esses 100 mil reais eu te pago em outubro, tá? Em outubro, no dia tal de outubro eu te pago, tá? Aí o credor fala, legal, você vai pagar mesmo? Pago. Ó, se não me pagar em outubro, eu vou te cobrar uma multa aí, 10%, hein? Não tem problema não. Eu te pago, tá? Aí passa março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Quando chega na época de pagar o credor, o devedor, aquele que tem os 100 mil reais e quer pagar, ele não sabe onde o cara está. O cara viajou, sei lá, para Argentina, para Paquistão, Tailândia. Eu não sei, o credor não sabe para onde ele foi. O credor sabe que se não pagar vai estar sujeito a multa. Então o que ele faz? Ele faz uma consignação em pagamento, ele vai em juízo, tá? Ele vai em juízo, conta a história, tá? Deposita o dinheiro, os 10 que ele pediu emprestado,
Tá? Para quê? Para se eximir da obrigação. Percebe que não é uma coisa comum? Né? Se você pensar assim, o processo de conhecimento é um processo comum, de litígios comuns, comum que eu quero dizer, de relações de atrito corriqueiros, assim. Os procedimentos especiais não, são coisas anômalas. Onde já se viu alguém que tem 10 mil reais para receber, some. Tá? E o que é pior, se eu não pagar para esse cara que sumiu, ele vai vir e vai me cobrar uma multa, tá? Isso é o 359 e esse procedimento de consignação em pagamento vem do 539 até o 548, tá? Outro procedimento que é especial é de exigir contas, tá? Não é uma coisa comum também, pô. Eu sou teu sócio, tá? Você que está me ouvindo aí. Eu sou teu sócio. Você que é o responsável pelo conta corrente da nossa empresa. Aí um dia eu acordo nervoso lá e eu quero saber como é que estão as contas. Aí você diz, não, eu não vou te dizer como estão as contas, porque eu também estou nervoso. Então existe a possibilidade de uma ação judicial onde eu possa exigir que você me preste, me mostre como é que estão as contas da nossa empresa. Tá? Isso é o que dispõe o 550 até o 550, do 550 até o 553. Ações possessórias. Ações possessórias são ações que envolvem terra, imóveis. Tá? Ação possessória eu falo pouco, a gente vê muito na televisão, essa história de desocupação de terra. Tá? A ação que o sujeito que entra com uma ação porque os sem terras invadiram o terreno dele lá e tal. Isso tudo vem sendo disciplinado aqui. As ações possessórias, em regra, elas são de conhecimento notório. Tá? Então você imagina falar. Aqui eu não estou falando de desapropriação, não, hein? Eu estou falando de desocupação de terra. Tá? Não tem a ver com desapropriação. Tá? Tem a ver com ou ocupação, entre aspas, irregular de prédios, de terra. Aí o mérito disso não se discute, mas são as ações possessórias que discutem o mérito de se isso é regular, se isso não é regular. E as ações possessórias elas estão no 554 e vão até o 568. 568. O 569 não difere muito. 569 é um... O que eu estou tentando colocar para vocês é que tudo isso aqui é ação especial, que foge do caráter comum. Tá? Então, por exemplo, dá um exemplo para você. O 569, que é uma ação de divisão e demarcação de terras particulares. Tá? Então eu vou entrar com uma ação para discutir com o meu vizinho, porque eu acho que meu vizinho está invadindo metros quadrados do meu terreno. Não é uma coisa especial, você vê? Não é uma coisa comum isso. Tá? Não é comum. Tá dentro do rol dos processos de procedimentos especiais. Agora, o que eu chamo a atenção com relação a isso? Esses procedimentos especiais, eles têm uma característica particular, peculiar e especial, mas, por vezes, a resolução desses conflitos especiais exige providências do processo comum. Como, por exemplo, aqui, nas ações possessórias, eventualmente precisa fazer uma perícia. Perícia é um elemento inerente do processo de conhecimento. Tá? Aqui, divisão e demarcação de terras particulares. Eventualmente precisa de um depoimento pessoal, tanto depoimento pessoal como um depoimento de testemunha, que é um elemento inerente do processo de conhecimento. Por isso é que lá no processo de conhecimento, 318, parágrafo único, diz que
Por vezes, tá? Por vezes, os procedimentos do processo de conhecimento podem ser utilizados nos processos especiais e também de execução. Tá? Agora tem um aqui que eu acho muito legal, que eu quero conversar com vocês. Esse aqui eu não acho legal não, mas eu acho importante, que é o processo de ação de dissolução parcial de sociedade. Tá? Então você tem a sociedade sociedade de qualquer natureza. Tá? Você tem uma pessoa jurídica, você é sócio, e no caso a sociedade, para quem tem experiência societária, quem já teve, sabe que se assemelha muito com um casamento, né? A sociedade tem um desenho estrutural, assim, muito parecido com um casamento. Então você tem lá a sociedade. Qual a única diferença? Casamento. Não tem nem diferença, porque hoje casa homem com homem, mulher com mulher, né? Então, até nisso, porque na sociedade hoje você pode ser sócio de uma mulher ou sócio de um homem. Aí você está lá na sociedade e em determinado momento você tem uma desavença lá com o teu sócio, tá? Você tem uma desavença com o seu sócio. Aí como é que você faz para dissolver, tá? Para desfazer essa sociedade, tá? Essa pessoa jurídica? Então tem aqui o artigo 399, ou 599, e vem até o 609, as formas. Mas também dá para entender que não é um procedimento comum, porque você parte do princípio que quem casa não se casa para se separar, quem abre empresa não abre empresa para dissolver. Não é uma coisa comum. Tá? Acontece, mas não é comum. A proposta é de se casar para ficar casado, de ter empresa para desenvolver. Por isso é que ele está no capítulo de procedimentos especiais, porque não é uma coisa comum. Tá? Aí você tem inventário e partilha, também procedimentos especiais. Você tem embargo de terceiros. Embargo de terceiro é legal, tá? Gostaria que vocês prestassem bastante atenção em embargos de terceiro, tá? Então vamos lá, artigo 674, embargos de terceiros. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bem que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com a constrição, poderá requerer o seu desfazimento ou a sua inibição por meio de embargos de terceiro. Embargo de terceiro é uma ação interessante. Procedimento especial também, mas não era isso que eu ia falar não, mas embargos de terceiro é um procedimento rico. Rico em termos de possibilidades, tá? Então, você imagina, hipoteticamente, você financia um imóvel com uma construtora, tá? Tem uma construtora lá, você financia o imóvel, tá morando lá no imóvel, tá? Tá financiando, tá morando lá dentro do imóvel, tá? Aí, de repente, você recebe uma ação de alguém querendo aquele imóvel que você financiou com... Você recebe? Não. A construtora recebe uma ação cobrando aquele imóvel. Só que a construtora vendeu para você, financiou para você. Tá? A construtora financiou para você. Aí vem alguém, tá? Um banco, por exemplo, tá? Requerendo esse imóvel que a construtora financiou para você. Tá? Então você é terceiro. Você pode entrar com embargos de terceiro. Tá? É uma ação para proteger um direito seu, antecedente, que você estabeleceu com a construtora. É um instituto muito interessante, tá? É um instituto que não dá, embargo de terceiro não dá para
negligenciar, não. E tem aqui esse sim, até tem um número bonito, que é o artigo 700 do Código de Processo Civil, o artigo 700 do Código de Processo Civil, que trata de um tipo de ação que também é nova, tá? Essa ação deve ter o que? Acho que uns 15 anos, posso estar errado, mas não tem muitos anos, não. Ação monitória. A ação monitória, ela diz assim, ó, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita, sem eficácia de título executivo, tá? O cara não tem um título executivo, ele tem uma prova escrita, ter direito de exigir do devedor capaz pagamento de uma quantia certa, a entrega de uma coisa fugível. Então você imagina o seguinte, vou até colocar aqui assim, ó, devo para Edicler, devo para Edicler. Deu para Edicler 10 mil reais, tá? Eu gosto de 10 mil reais, acho que eu vou ganhar 10 mil reais rapidinho. Deu para Edicler 10 mil reais, vendi para ele, vendi não, comprei dele lá, a televisão dele lá, televisão, tá? E o cara assina aqui, João da Silva. Isso aqui, ó, isso aqui não é um título judicial, tá? Isso aqui é o quê? Tá? Isso aqui é o quê? Prova escrita. Tá? Então, hoje, tá? Através do artigo 770, se eu tiver isso aqui, tá? Isso me permite entrar com uma ação judicial. Tá? É óbvio que isso aqui é um início de prova. Tá? É um início de prova. E, em particular, na ação monitória, como eu só tenho esse início de prova, eu vou ter que me utilizar dos elementos substanciais e abundantes do processo de conhecimento. Testemunha, perícia, essa assinatura aqui é do cara mesmo, tá? Perícia. Então, ação monitória é uma ação muito interessante também de se estudar. Agora tem certas ações aqui que são interessantes, são, obviamente, como ciência é interessante, mas que tratam, por exemplo, de essa aqui, a homologação de penhor legal, uma ação que interessa muito para dono de hospedaria, dono de hotel. Aí você vai, que está aqui no 703, vai até o 706. Aí você vai, por exemplo, no 707, regulamentação de avaria. Isso aqui é bom para quem for morar lá no litoral, quiser se especializar em seguro de navegação. Então você imagina que é uma pessoa que sai da sociedade, que não está envolvido num conflito de interesses, mas que vai buscar o judiciário voluntariamente. Tá? Ela vai voluntariamente, por isso jurisdição voluntária, tá? Para buscar uma tutela jurisdicional que dê, por exemplo, nesse caso que eu dei como exemplo, que dê a essa pessoa um termo de curatela para cuidar da sua mãe, da sua tia, da sua avó, seja quem quer que seja. Mas a ação do sujeito na busca do poder judiciário é voluntário. Tá? Então tem vários casos de interdito. Vou dar um outro exemplo, por exemplo, uma pobre mãe, coitada de uma mãe aí, que tem um filho que está envolvido com drogas e precisa de um ato de interdição, de tratamento desse seu filho. Quem vai é ela. Tá? Eu termino com vocês processo de conhecimento, tá? Termino com vocês processo de conhecimento. Alguém disse que eu não conseguiria, hein? Processo de conhecimento. E, a partir da próxima aula, nós vamos nos encontrar com, de fato, o objeto do meu trabalho com vocês, que é processo de execução, tá? Na próxima aula. Antes de terminar a aula,
eu gostaria só de apresentar para vocês, eu adoro apresentar autores para vocês. Esse livro é O Estado e Forma Política, do professor Alisson Leandro Mascaro. A leitura desse livro faz a gente entender um pouco, na verdade, a leitura íntegra do livro faz bem a gente entender esse momento que nós estamos vivendo, tá? Esse momento que nós estamos vivendo, essa confusão entre política e economia, tá? Esse debate entre os interesses sociais e os interesses da manutenção do capital, tá? Então, quem tiver curiosidade, o livro é O Estado e a Forma Política. E eu trato desse tema porque quem me apoia aqui é Breno, quem me apoia aqui nesse trabalho é Breno, mas ele está extremamente distante de mim, a mais de 3 metros de distância. Nós tomamos o maior cuidado para fazer esse nosso trabalho, porque o negócio é ficar em casa mesmo, sabe? E não é ficar em casa em função de um achar, é ficar em casa porque a ciência, quem trabalha com ciência, e nós temos que respeitar a ciência, porque o direito é uma ciência, quem trabalha com ciência está dizendo que o isolamento é importante. E eu não quero ser antagônico no sentido de dizer, mas você não está isolado. Eu não estou isolado, mas eu estou muito bem cuidado. Eu vim com minha máscara, meu parceiro de trabalho está à distância. Quando eu terminar essa gravação, eu ponho minha máscara, vou para minha casa, em respeito à ciência, em respeito ao que se constrói no mundo do conhecimento, tá? E o que eu peço aos meus alunos é um exercício constante do deixar eu acho e exercitar eu penso, tá? Achar era um momento que já foi para a gente. Hoje eu penso. E eu penso em cima de quê? Em cima de bases, de fundamentos. Se a ciência está dizendo, se os médicos estão dizendo, se aqueles especialistas estão dizendo que tem que ficar em casa, que o isolamento é o adequado, não tem discussão. Qualquer coisa disso é insanidade. Tá? É insanidade. Agora, eu agradeço muito a vocês e eu espero que nós terminemos com música. Boa noite, meus queridos. Um abraço a todos.